Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações sem perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.
Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra de Lucas, capítulo 21, que nós acabamos de ouvir. Queridos, esse capítulo 21 de Lucas, o Senhor Jesus já está dando as últimas orientações a respeito daquilo que a igreja tem que ter conhecimento. A palavra dele é uma palavra que é eterna. O Senhor Jesus disse que nenhum jota, nenhum tio se mudaria. Tudo aquilo que ele falou, querido, é eterno. E o Senhor Jesus aqui dá ele, na vida do mundo que ele vivia, do mundo religioso na qual ele estava vivendo naquele momento, na convivência da igreja, ele começa a apontar algumas coisas a respeito do futuro, das coisas que viriam de acontecer. Então, o Senhor Jesus ali, diz o texto, que o Senhor Jesus estava sentado no templo e no momento da oferta, ele presenciou que uma senhora viúva vinha oferecer oferta junto com os homens ricos. Eles viram os ricos então lançarem as suas ofertas ali na arca do tesouro, que é o gasofilácio, assim como uma pobre viúva que veio e colocou ali 2 pequenas moedas. E o Senhor Jesus chamou os apóstolos e deu ensino para esses que governam as igrejas, deu um ensino para os discípulos, para aqueles que têm a incumbência de cuidar do rebanho, da questão da valorização das vidas, na questão da valorização das pessoas que estão depositando a vida no altar de Deus, depositando a oferta, porque a pessoa oferta aquilo que tem de melhor, né? Na presença de Deus, nós ofertamos aquilo que nós temos de melhor. Né? Se é louvor, se é adoração, se é serviço, se é oferta de dinheiro. Então, nesse contexto, nós temos que ter o olho espiritual, ter a visão de Deus sobre o rebanho, para saber quem valorizar. Então ele deu esse ensino para que a igreja tenha esse entendimento. Né? No momento em que ele vai falar da volta dele, do momento que ele vai anunciar de qual é o momento que ele vem, porque esse capítulo 21 fala da profecia, dos momentos, daquilo que vai acontecer com o mundo e qual é o sinal da volta dele, ele dá um ensino para a igreja de como conduzir o rebanho. Porque ele disse que ele estava ali observando, vieram os ricos depositar na arca do tesouro e veio uma pobre viúva e depositou 2 moedas. E o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos e fala, olha, aquela viúva, ela deu mais do que todos os ricos. Ela deu mais do que todos os ricos. É esse valor que nosso Deus olha, querido. E que nós temos que aprender, os homens que estão diante do rebanho, diante da vinha do Senhor, conduzindo o rebanho para o céu, tem que ter um entendimento disso. Porque ele falou, olha, os ricos depositaram aquilo que sobrava deles. Agora, a viúva depositou toda a sua sobrevivência. Ela deu tudo aquilo que ela tinha, queridos. Por que o Senhor Jesus falou isso? O Senhor Jesus falou para a igreja da volta dele. Porque a igreja da volta do Senhor Jesus, do momento em que está se anunciando, né, o anúncio da geração que o Senhor Jesus vem, a igreja dele tem que mostrar qual é o valor que tem que dar. Não é baseado naquela que a pessoa que dá. Porque oferece dinheiro, porque oferece fortunas, oferece aquilo que sobra, é o valor que tem que ser dado. É essa chamada de atenção que o Senhor Jesus dá para o momento no capítulo 21, que vai falar sobre a igreja, sobre a volta do Senhor Jesus, e ele faz uma comparação com relação a essa igreja da volta do Senhor Jesus, que não pode ser vendida por poder financeiro,
por poder de compra daqueles que pode oferecer. A igreja jamais ela pode estar no cabresto de homens que pagam pela obra de Deus e quer conduzir a igreja conforme a vontade deles. Compreende? É essa palavra que o Senhor Jesus diz aqui, desse exemplo da viúva da oferta, demonstrando de qual é o significado da oferta, querido. A oferta não é dada pelo valor da moeda, pelo valor da nota. A oferta é avaliada por Deus conforme é o coração, conforme o que há no coração, qual é a verdadeira oferta de doação, de vida, de coração. É isso que o Senhor Jesus está demonstrando nesse exemplo da questão do dinheiro. Porque quando aconteceu isso, que eles estavam ali, nessa situação da oferta, eles olharam e viram o templo, então estavam admirados, chamando a atenção pelos ornamentos e pela formosura daquela construção do templo. O Senhor Jesus olhou e falou, olha, vocês estão vendo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê, queridos? Outra vez demonstrando a questão do valor da matéria, de você estar olhando e contemplando e gastando o seu tempo, né, com aquilo que vai acabar, com aquilo que vai ficar. Né? No momento em que nós estamos na iminência da volta do Senhor Jesus, de nós olharmos para o alto, olhar para cima, nós vamos ver no final desse capítulo o Senhor Jesus nos chamando a atenção que nós temos que estar olhando para o alto, olhando para cima, para que nós não sejamos pego de surpresa. Ele nos chama. Então, nesse momento que nós temos que estar olhando para cima, olhando para o alto, nós não podemos estar presos em edifícios construídos por mãos humanas, né? Em prédios, estrutura de mármore, e estrutura de pedra, e templos suntuosos, quando o Senhor Jesus quer construir um templo dentro de você, querido, do seu coração. Essa é a vontade de Deus, não a do homem. A vontade de Deus para a tua vida é que você construa um templo de adoração a Ele dentro do teu coração. Não por estrutura externa da matéria, de ser inanimado, de pedra que não vai louvar Deus. A não ser que você não louve, porque o Senhor Jesus diz que se você não louvar, até as pedras clamarão no seu lugar. Mas não é essa a deliberação para a nossa vida, querido. Se você tem essa chamada, se você está aí ouvindo essa chamada, essa palavra, é porque você é um adorador. Você tem um coração voltado para Deus. Então, você não vai perder tempo, querido, com essas questões da matéria, do ser inanimado, na qual os tijolos, o templo se faz. É o que o Senhor Jesus está falando. Não vai ter tempo. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, os discípulos entenderam isso. Os discípulos entenderam que o Senhor Jesus estava falando a respeito do que é valor, para que nós entendamos de quando que é a volta dele. E eles então chegaram para o Senhor Jesus dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E qual sinal haverá quando estiver para isso acontecer? Querido, aqui o que o Senhor Jesus fala, ele fala de tudo, querido. Ele dá abertura para que nós saibamos de todo o período. Deus, ele não quer pegar ninguém de surpresa, querido. Ele chama atenção para você não ficar desatento. É diferente. Ele quer que você participe dessa obra com ele. Aliás, nossa chamada para nós vivermos o reino do céu, é uma chamada de nós irmos em operação, em trabalho, em participação com o nosso Deus. É preciso que nós participemos disso. A chamada é de estarmos junto com Ele. De nós não é de ficarmos sentados, aguardando numa cadeira de balanço, esse estado de coisa, querido, da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele quer nos participar, ele quer nos avisar, porque há uma atitude para nós. Há uma chamada que nós temos de participação nisso. É isso que nós temos que entendermos, querido. Nessa palavra profética do capítulo 21 de Lucas, nós vamos entender qual é a nossa participação em todo esse contexto que o Senhor Jesus vai anunciar, de quais são os sinais, o que vai acontecer no mundo até a volta dele. E aí, então, ele começa a descrever. Primeira coisa que ele diz, olha, vedes que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles.
Primeira coisa que nós temos que ter, querido, é você não ser enganado por homens. Você não ser. Por isso que ele diz, ó, não que ninguém vos engane. Isso aqui é claro. A palavra que ninguém vos engane, quer dizer, não deixe que homens te enganem. Em primeiro lugar, que o Senhor Jesus diz, ó, não deixe que os homens te enganem, né? Porque virão muitos em meu nome, virão muitos anunciando, eu sou o Cristo, eu sou o ungido, sou eu que, né? Eu tenho, né, o Espírito de Deus para falar sobre as coisas de Deus, compreende? Isso é vir no nome do Senhor Jesus, esse que anuncia. Cuidado, nós temos que estar atento, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo em nosso coração. Aí ele começa a descrever, queridos, a respeito das coisas que vão acontecer no mundo, né? Então ele falou a respeito de guerra, de disputas, mas para nós não assustarmos com isso. Ele fala porque é necessário que isso aconteça, né? Essas disputas de nação contra nação, de guerra, ele diz que é necessário que aconteça, né? Nós não sabemos por que o homem traz isso por si. Qual é o embate que faz com que o homem se degradie contra o outro, né? Há uma operação de guerra, de inimizade, de ódio, de um povo querer dominar o outro, né? De colonização, né? de governos, de nações querer governar outros, assim como hoje na nossa geração se estabeleceu homens que querem governar o resto da população, uma minoria de homens, né, que se dizem iluminados, para eles dominarem o resto da população do mundo. Então, tudo isso existe existe uma atitude humana voltada, uma massa pensante dos homens de domínio, de querer ser dono do pedaço, de ser dono do governo, ser dono dos rebanhos, ser dono dos povos, entendeu? E com isso consumir dos povos que faça serviço para eles. Ter o domínio disso. Isso o Senhor Jesus diz, levantar-se-ão, nação contra nação, reino contra reino, e haverá vários lugares. Aí então vai ter não só a ação da atitude dos homens, como a questão da natureza, né? Então, são três aspectos que o Senhor Jesus diz aqui, dos sinais da volta dele. Existe o problema no mundo religioso, né? Na questão do engano no mundo religioso, existe a questão dos governos, a disputa dos governos, e existe uma alteração da natureza. Então são três esferas que vão acontecer, né? Que estão acontecendo, né? No mundo religioso, dos governos do mundo e na natureza. Na natureza, ele diz, haverá grandes terremotos, fomes e pestilência, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Querido, é que nós estamos presenciando, né? Aquele tsunami que nós vimos ali no Japão, o que é aquilo, querido? Aquilo é fruto de um grande terremoto, né? E esses grandes terremotos, né, assusta as pessoas. Como nós ficamos assustados com aquela visão que aconteceu, né? O terremoto do Haiti, o que aconteceu no Haiti, o terremoto lá do Japão, né, onde o tsunami invadiu aquela ilha no Japão, que coisa absurda, né? Como as pessoas, como nós ficamos estarrecidos em ver aquela cena. É isso que ele está dizendo, que essas coisas serão espantosas. E haverá grandes sinais do céu. Então a própria natureza, a própria estrutura, esse momento. E aí o Senhor Jesus fala a respeito de que essas coisas, quando ele está falando a respeito disso, ele fala a respeito da igreja, ele volta a falar a respeito da igreja, né? Então são três contextos, o mundo religioso, os governos e a revolta da natureza. Então ele volta a falar a respeito do mundo religioso. E quando ele volta a falar do mundo religioso, ele diz que essa palavra, querido, a palavra de Deus, os anunciadores da palavra de Deus, dessa verdade, vão ser perseguidos pelo mundo religioso. O mundo religioso, ele vai contrapor a verdade de Deus. Então, vai ser... ele diz que essa disputa do mundo religioso que vai contrapor aqueles que anunciam a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, que vai ser combatida pelo mundo religioso, ele diz que essas pessoas vão ser, assim como foram desde a igreja primitiva, né, onde essas pessoas foram perseguidas. Então o Senhor Jesus, quando ele começou a falar isso, ele falou
ele não disse a idade cronológica daquilo, mas ele fez um apanhado geral. Então ele falou, desde a perseguição da igreja primitiva, onde os homens de Deus eram apanhados nas sinagogas, eram denunciados pelos próprios parentes e eram levados a tribunais, né, de igreja, tribunais de governo, como Paulo, né, como o apóstolo Paulo, que sofreu verdadeira perseguição disso, levado de tribunais a tribunais, e com isso ele ia levando a mensagem da palavra de Deus preso, ele através das cartas paulinas, quando ele acabou estabelecendo o fundamento, a revelação de toda a verdade da igreja do Senhor Jesus para os gentios, que foram acabando beneficiados com isso, através das epístolas de Paulo. E o que ele promoveu as epístolas de Paulo? Essas perseguições. Da onde ele ia, ele recebia a perseguição dos próprios irmãos da igreja, como ele falou daqueles, numa carta a Timóteo, que ele falou dos irmãos que fizeram tão mal para ele, entendeu? Então, é assim o Senhor Jesus explica, das perseguições, desde da igreja primitiva até a volta dele. Essa igreja vai ser perseguida, querido. A igreja que estabelece, na verdade, o Senhor Jesus, ela é criticada pelo mundo religioso, ela é perseguida, desde do fundamento dos apóstolos, desde lá do início do estabelecimento. Então, essa é uma verdade que nós temos que saber e conviver com elas, né? Por isso que o Senhor Jesus vai nos chamar no final desse capítulo, para nós estarmos com vista, nossos olhos, nossa face tem que estar voltada para o alto, nossos olhos têm que ir voltados para o alto. Ele chama-nos atenção com relação a isso, querido, porque depois ele vai falar a respeito da grande tribulação que o mundo vai passar, e ele diz que vai acontecer muita desgraça, muitos sofrimentos, muitos acidentes. Então ele chama atenção para que nós não sejamos apanhados de surpresa nesse lugar. Quando acontecer todos esses sinais que ele vai falar, de terremoto, de guerra, ele chama atenção para nós estarmos procurando ter uma vida quieta e buscando a presença dele, para nos haver digno, ele diz, para você se haver digno, para que essas coisas não te peguem de surpresa, não te peguem de surpresa. E tudo aquilo que tem que acontecer, não te pegue de surpresa. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, querido, para nós entendermos esse capítulo 21, que todos esses anúncios que o Senhor Jesus dá, daquilo que vai acontecer, né, com a natureza se revoltando, com os governos que vão estar lutando em guerra um contra o outro, assim como a perseguição na igreja, nessas três esferas, eu quero que você saiba, querido, há uma promessa do Senhor Jesus sobre a tua vida, de se você procurar ser digno para que essas situações não incorram sobre a tua vida, não aconteça sobre a tua vida, não venha trazer prejuízo sobre a tua vida. O Senhor Jesus diz que nem um fio do seu cabelo vai ser perdido em tudo isso que acontece. Então, por isso que nós temos que conhecer essas coisas, de nós não nos abatermos diante dessas notícias e diante desses fatos, mas nossos olhos estão de olhos erguidos para o céu, esperando a nossa redenção, esperando a verdade do Senhor se estabelecer em nosso coração, e nós possamos não ser desviados nossos olhos e não perdermos tempo, compreende, com o deleite desse mundo, porque ele chama atenção, também nesse final do capítulo 21, ele chama-nos atenção para nós não estarmos envolvidos com o nosso coração carregado de cubilância, de comida, de festa, de bebida, com os cuidados dessa vida, para que nós não sejamos pegos de improviso, para que nós não sejamos atacados de improviso, assim como vai acontecer, né, esses anúncios que ele diz aqui. Então, é um fato importante nós sabemos. Quando o Senhor Jesus dá essa revelação, querido, do que vai acontecer, quando ele falou para os discípulos, principalmente ele deu essa palavra para que nós estejamos atentos, para que nós não nos abatemos, que nós sabemos que isso ia acontecer mesmo, que isso é sinal que o Senhor Jesus já determinou e que nós temos que estar olhando para Deus, glorificando a Deus, glorificando, esperando a redenção que nós temos no Senhor Jesus. Para quê, querido? Para que nós sejamos preservados de tudo isso que vai acontecer. Então ele fala, querido, a respeito das coisas que são da igreja. Ele diz a respeito da igreja, da perseguição de irmão, perseguição de parente,
perseguição de pais, perseguição por causa e odiados, perseguidos e odiados por causa do nome de Jesus. Então, isso é normal. Isso o Senhor Jesus já está anunciando. Então, nós que temos a chamada de sermos filhos da luz, filhos da ressurreição, de nós sermos igreja do Senhor Jesus, nós temos que entender, queridos, que vai haver perseguição. É normal isso. E que nós não temos que entender isso como uma situação de prova. Pelo contrário, nós temos que entender isso como glória a Deus, sinal que nós estamos no caminho certo, que você está no lugar mais seguro do mundo, que você não está em lugar escorregadio, pelo contrário, está num lugar seguro. Então, primeiro esse entendimento que nós temos que ter. Quando essas coisas acontecerem, você está num lugar seguro, você está guardado pelo Senhor. Não importa qual seja o poder ou a autoridade que as pessoas estão apontando o dedo para a sua vida. Não importa. O importante é que seu coração está voltado nessa palavra. Seu coração está olhando para os céus. Então ele diz que isso vai acontecer. Depois ele diz que ele dá uma palavra profética quando ele diz o seguinte: quando você vê Jerusalém, né? Ele diz que quando você vê Jerusalém, antes de falar sobre essa palavra, citando ainda que agora vi um detalhe aqui na palavra, a respeito dessa perseguição, querido, no mundo religioso, quando as pessoas te perseguirem com relação a você ter fé no nome de Jesus e você ter fé nessa palavra, de você ser um crente na palavra de Deus, você ser um crente no Senhor Jesus. Ele diz, e você sofrer perseguição por causa do nome do Senhor Jesus, porque você carrega o nome do Senhor Jesus no seu coração e você dá o testemunho dessa fé diante de todos. Ele diz o seguinte, para você não ficar preocupado, porque não perecerá um único cabelo da sua cabeça, mas a vossa paciência possui as vossas almas. Compreende? Então esse é um segredo que eu ia passando, que depois eu me ative na palavra, voltei para realmente fazer esse conceito, querido. Porque isso é o poder da fé, querido. É o poder da fé. Primeiro você saber qual lugar que você está. Você saber com certeza de que lugar você está. Você está sendo guardado pelo poder de Deus, você está no caminho certo, não importa a perseguição, não olhe as palavras dos acusadores, olha aquilo que Deus fala a teu respeito. O que a palavra de Deus fala a seu respeito. E ele dá certeza para você. Quando você caminhar nessa paciência, nessa espera da redenção que você tem no Senhor Jesus, ele diz, ó, a vossa paciência possui as vossas almas. Então o diabo não vai roubar a tua alma. O espírito demoníaco que vai através da acusação, querer abater, trazer a tristeza para o teu coração. Porque o que diz a respeito dessas vossas almas, querido? Diz a respeito da nossa motivação, da alegria de nós vivermos. Entendeu? Da alegria de nós estarmos convivendo com esse mundo, de nós exercermos nosso trabalho, né, no testemunho do Senhor Jesus diante de todos, procurando ser luz desse mundo e sal da terra. Lógico que quando existe a condenação do inferno, quando existe a condenação dos homens, a perseguição, vai vir a tendência de trazer tristeza para o seu coração, de você se abater diante dessas circunstâncias. Mas o Senhor Jesus está dando para nós uma palavra poderosa, querido. E é isso que nós temos que firmar nossos olhos. Por isso o Senhor Jesus falou a respeito, deu essa palavra profética para nós entendermos. Porque ele diz que nem um fio do nosso cabelo se perderá. Isso significa proteção, ser guardado, protegido por Deus. Olha que lugar tremendo, querido, que ele nos dá. Olha que lugar seguro que ele nos dá. Proteção. Quando ele fala a respeito disso, não perecerá um único cabelo na vossa cabeça, isso fala de cuidado. Cuidado de Deus sobre a tua vida, a presença dos anjos de Deus sobre a tua vida. É um lugar seguro que nós temos que estar firmados, querido. É um lugar seguro, temos esse entendimento. Porque em seguida ele fala, na vossa paciência, possuí as vossas almas. O que esse versículo fala, querido? Esse versículo é poderoso para nós. Porque quando nós temos a certeza do lugar seguro que nós temos, nós não vamos deixar o inimigo abater a nossa alma. O que abate a nossa alma? Tristeza, desolação, falta de esperança, desespero, depressão. É isso que abate a nossa alma. Essas são as doenças da alma, querida. A alma diz respeito às nossas emoções, de nós abatermos com tristeza, com desolação, entendeu? E o Senhor Jesus nos dá a garantia que se nós
perseverar na paciência, esperar, sofrer paciente mesmo diante dessa circunstância difícil que nós vamos passar, que nós vamos ter que passar. Mas é um preparo. Por isso, querido, que você tem que ser preparado. Por isso que você tem que entender que nós temos que fazer um conserto no nosso coração, querido. Não é de oba-oba a nível de congregação, nem de festa gospel, querido. Não é isso. É de coração. Porque na hora que vinha a tribulação, na hora que vinha essa acusação do inferno sobre a tua vida, na hora que vinha a perseguição sobre a tua vida, você tem o único lugar seguro que você tem é nisso que Jesus está falando, é tua fé, querido. Você não vai buscar nos outros, né? É na tua fé. Então, você tem que estar seguro, né, nesse lugar. Então, alcançando a paciência, querido, é um dos frutos do Espírito. De você ter o Espírito Santo e nessa paciência, o fruto do Espírito, da paciência, de você saber que você está no lugar seguro, no conhecimento dessa palavra, entendeu? Na paciência de você perseverar na direção. O que vai acontecer com você, querido? Você vai manter a sua alma. Você não vai permitir que o diabo toque na tua alma. Você não vai permitir, com a fé no Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, nas promessas dessa palavra no teu coração, que o diabo toque na tua alma. Com isso você vai poder superar essas perseguições que vai haver, querido, no mundo religioso. Né? Ali, o Senhor Jesus fala que é da própria casa. Ele cita irmão, pai, parente, amigos, que entregarão à morte. Né? Então nós temos que ter preparado com isso. Não temos que estar olhando do lado das pessoas. Nossos olhos têm que ser para o alto. Aí o Senhor Jesus fala a respeito da grande tribulação. Ele fala do momento que vai haver sobre a face da terra, e ele diz que esse momento tem um marco. Quando a geração... esse momento tem um marco. Quando Jerusalém, cercada por exército, né? Quando essa Jerusalém, essa cidade de Jerusalém, se torna cercada de exército, o Senhor Jesus diz, ó, chegou o momento. E aí, ele fala para nós não fugirmos, não estarmos transitando de um lugar para outro, de nós não procurarmos socorro nas pessoas, nem nos lugares. Por isso que ele fala, aquele que estiver na Judéia, não fuja para os montes. Os que estiver no meio da cidade, não saia. Quem estiver no campo, não entra. Não tem lugar seguro, querido. Não tem lugar seguro. O único lugar seguro é o teu coração, querido. É a fé no teu coração. É isso que nós temos que entender. Por isso que Jesus está nos preparando para um momento, querido. O Senhor Jesus está nos preparando, essa igreja, para esse momento que vai de passar. Não adianta você fugir para alguns lugares, não está a segurança nossa, a segurança da igreja do Senhor Jesus, não está nos lugares da face da terra. Não existe monte, nem caverna, nem lugar para nós escondermos, não é isso. Ele já está anunciando que não tem isso. Porque essas coisas têm que ser cumpridas. Está escrito sobre isso. Tem que ser cumprida. E nós vamos estar inseridos nessa palavra. Então, nós temos que entender que a fé no nosso coração é olhar para o alto, né? Olhar para os céus, da onde vem a nossa redenção, da onde vem o nosso socorro. Né? Nós temos que estar olhando para os céus e entregar ao poder de Deus os cuidados sobre a nossa vida. E há uma proteção, o Senhor Jesus disse que há uma proteção a respeito disso. Em seguida, querido, ele falou a respeito da igreja e depois ele fala a respeito do mundo, da natureza. Então ele diz, ó, vai haver sinais no sol, sinais na lua, nas estrelas e na terra. Né? Vai haver sinais, nós vamos estar, a própria natureza vai estar demonstrando isso. Nós vemos, os sinais vão aparecer. Então nós temos que estar observando isso, que nós vamos ver esses sinais. Né? Ele fala que nós vamos ver com angústia, né? Nas nações, a terra vai estar sendo angustiada e vendo com perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós não vimos aquilo que aconteceu com o tsunami, querido? Isso que o Senhor Jesus está falando é a respeito do tsunami, né? Que nós temos visto através dos terremotos que tem acontecido no Japão. O último que nós vimos ano passado que aconteceu no Japão. Então, essa perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós estamos vendo isso. Então, há um preparo a respeito disso. Então, ele diz que homens desmaiarão de terror e pela expectação que sobrevirão sobre o mundo.
porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Querido, isso que nós vimos aí com relação ao mar, isso é pequeno, perto daquilo que nós vimos que aconteceu no Japão. É pequeno perto do que nós vamos ver, querido, que nós vamos assistir. Porque o Senhor Jesus diz que os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto, ele diz, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Querido, nós vamos ver estrela, nós vamos ver o céu ser abalado. Isso, entendeu? Compreende o que o Senhor Jesus está falando a respeito da insegurança que o homem vai ter, do terror por causa da insegurança dos homens que estão na terra em ver o próprio céu ser abalado. E ele diz que quando acontecer isso, quando acontecer essa estrutura toda do próprio céu se abalar, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando todas essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, que ele diz, quando todas essas coisas começarem a acontecer, não importa que período, você já sabe que vai acontecer. O Senhor Jesus já deu uma nota de qual vai acontecer. E isso não diz respeito a tempo, você já está preparado, querido. Qual é o que vai mover, né? Nos governos, na natureza e na igreja, né? No mundo religioso, você já sabe o que vai acontecer. Aí ele diz que o que você tem que fazer, agora ele vai dar uma orientação do que nós temos que fazer. É perseverarmos na paciência, né? Confiando na palavra de Deus, sentindo seguro, confiante no nosso Deus, no livramento dele. E ele diz que nós devemos estar aqui, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora quero falar uma coisa para você, querida. Essa palavra de levantar a cabeça tem um significado poderoso sobre nós. Porque levantar a cabeça é um ato de adoração, querido. É um ato de você ter fé. É um ato de fé, de adoração. No meio de toda essa turbulência do mundo, querido. No meio de todas essas dificuldades de visão que o homem vai ter. De terror, de dificuldade, de perseguição. Seus olhos estão firmados do céu. Isso é uma atitude de fé. De você confiar num Deus. É uma atitude de confiança. É uma atitude de fé. É uma atitude de adoração, é uma atitude de louvor, é uma atitude de oração. Isso é olhar a cabeça, querido. Você levantar e você ser um homem espiritual, uma mulher e um homem espiritual. De seus olhos está no Senhor, do Senhor que fez o céu e a terra. Da onde virá o meu socorro? Né? O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. É essa palavra, querido, que o Senhor está dando para nós, o Senhor Jesus está dando para nós. Que nesse momento de toda essa turbulência que vai acontecer no mundo, querido, que nossos olhos estejam para cima, nossos olhos estejam no céu, confiando nesse Deus poderoso, colocando essa palavra dele em nosso coração, tendo fé no nome do Senhor Jesus. E essa confiança. Depois ele dá uma palavra, concluindo todo esse mover, querido, que vai gerar sobre o mundo. Ele diz a respeito da figueira. Ele fala, olha, tem uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Olha para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto já está o verão. Você olhando para as árvores e olhando para a figueira, você sabe identificar o seu tempo, quando ela começa a dar o rebento. Né? Dando o rebentado, ele diz... Você sabe que está próximo, qual é a estação do ano que está próximo. Então ele diz, assim também, quando vocês verem acontecer tudo isso, que nós estamos já assistindo, né? Todos esses fatos já estão acontecendo. Ele diz, quando verdes tudo isso, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É isso que nós temos que entender. Quando nós começamos esse versículo, nós falamos a respeito disso. Falamos a respeito de que essa palavra é verdadeira, querido. O Senhor Jesus anunciou ela numa palavra profética a respeito do momento que nós vivemos, dessa geração na qual nós estamos contemplando tudo isso que o Senhor Jesus falou aqui. Muitas coisas já aconteceram, muitos desses fatos já aconteceram. A perseguição da igreja, né? A condenação de irmãos nossos da igreja primitiva,
que foram para a presença de condenação de tribunais, que o Senhor Jesus prove a palavra da boca deles para eles se defenderem. Isso já aconteceu, querido. Assim como guerras, terremotos estão acontecendo, querido. Então, o que nós estamos aguardando? Que o Senhor Jesus anunciou que ainda não viu. A questão daquilo que o Senhor Jesus falou a respeito das virtudes do céu serão abaladas. As virtudes do céu serão abaladas. Mas, e da questão da figueira, querido. Da figueira que vai dar assim como todas as árvores dão o seu fruto, o rebento. Querido, essa geração que assistiu tudo isso, que nós já dissemos que na nossa geração nós já assistimos isso. Falta pouca coisa daquilo que o Senhor Jesus falou para acontecer, com relação à figueira e com relação às virtudes do céu. Mas isso é um detalhe perante todas as outras que ele já falou. E ele diz que essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Então, com certeza, querido, diante dessa palavra que nós estudamos, nós vivemos a geração da volta do Senhor Jesus. Com certeza nós vivemos essa geração. O Senhor Jesus diz que nós não sabemos qual é o dia, qual é a hora, mas nós vamos saber qual é a estação. Compreende? Nós vamos saber qual é o tempo, qual é a geração. É isso que nós temos que entender. Você não sabe qual é o instante, mas você sabe qual é a estação, qual é a geração. E nós estamos vendo que é na nossa geração, querido. Não há dúvida que é na nossa geração. Se você olhar esse capítulo e ver todos esses fatos que o Senhor Jesus falou, você já sabe que tudo isso já se cumpriu. E o Senhor Jesus diz que não passará essa geração até que tudo se aconteça. E depois o Senhor Jesus fala, quando ele dá essa palavra, eu já inclusive disse, já citei a respeito desse momento, que ele fala para nós guardarmos o nosso coração. Nós estamos assistindo tudo isso, sabendo que nós estamos vivendo a geração da volta do Senhor Jesus. Nós não podemos ocupar o nosso coração, querido, com aquilo que é deleite da carne. Que aquilo que o Senhor Jesus fala, não aconteça que os vossos corações se carreguem com glutonaria, com embriaguez e com os cuidados da vida, para que não venha sobre vós aquele dia como improviso. Nós não temos tempo para perder, queridos. Com certeza, na nossa geração, não temos mais tempo para perder. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nossos olhos estão atentos. O Senhor Jesus diz tudo isso. Ele diz, porque virá como um laço. Porque esse dia virá como um laço. E todos os que habitam na face da terra. E virá sobre todos que habitam na face da terra. Todos. Vem como um laço. A terra vai ficar surpresa o dia que o Senhor Jesus, como ele diz, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E ele diz, vigiai. Ele diz, vigiai, pois em todo o tempo orando. Então nós aprendemos que nós temos que ter confiança em Deus, nós aprendemos que nós devemos guardar, né, com paciência para que nossa alma não seja tocada. E ele diz para nós evitarmos, né, os deleites da carne na questão da comida, bebida e dos cuidados desse mundo, da questão de ocupação de tarefa, de trabalho, de comprar coisas, de adquirir bens, entendeu? De querer criar fortunas e ter dinheiro. Não se iluda, querido. Não vai ficar pedra sobre pedra. Você vai construir império para quê? Para ser derribado? Então, não é isso, essa chamada que ele está te dando. Para você buscar o tesouro que é do céu, porque esse da terra nós já estamos vendo que vai ser consumido. Está na iminência de tudo isso ser consumido. Então o Senhor Jesus diz que agora ele vem com a última palavra a respeito dos cuidados que nós devemos ter. Na cuidado de nós estar morando, para que nós estejamos dignos de evitar que todas essas coisas que hão de acontecer no mundo venham acontecer conosco. De nós sermos consumidos em terremoto, em guerra, e nós sejamos e percamos esse momento maravilhoso de nós encontrarmos com Ele no céu e que sejamos ceifados antes. Por isso, querido, a chamada do Senhor Jesus é que nós sejamos dignos. Digno. É a chamada de nós sermos dignos, querido. É isso, de nós estarmos orando sem cessar. De nós estarmos com as nossas faces voltadas para o Senhor, para o céu, esperando a redenção no Senhor Jesus. E essa posição, ele diz, que é estar em pé diante do Filho do Homem. Querido,
Qual o homem na face da terra hoje que goza desse privilégio, dessa dignidade de estar em pé diante do Filho do Homem? É esse lugar que o Senhor Jesus quer levar a igreja dele, querido. Que a igreja do Senhor Jesus esteja em pé diante do Filho do Homem. Mas para isso, querido, para nós estarmos em pé, nós não podemos deixar ser subjugarmos por tudo aquilo que vai acontecer sobre a face da terra, sobre toda a assolação que a nossa geração vai contemplar. E nós estarmos vivendo, querido, com paciência e esperando esse momento. Querido, é uma palavra poderosa para a nossa vida. E para você entender a seriedade disso, querido, para entender a seriedade disso, o capítulo 21 de Lucas fecha com a seguinte atitude, porque nesse final do capítulo 21, o Senhor Jesus dá um ensino de como nós devemos nos portar. E primeiro ele fala a respeito de tudo aquilo que vai acontecer. E agora no final do capítulo 21, ele fala a respeito de como nós devemos nos portar. Ele fala a respeito de oração, ele diz como ficar em pé diante do Filho do Homem. Depois, o finalzinho, os dois últimos versículos, Lucas fala a respeito de como é o Senhor Jesus. Porque aí nós vamos aprender o que está em pé. Então ele diz que o Senhor Jesus, de dia, ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Entendeu? Ele de dia ficava no templo ensinando, ele ficava voltado para essa palavra. E à noite iria para o Monte das Oliveiras, onde nós sabemos que lá ele orava ao Pai. E aí diz que todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Querido, é essa. Essa é a posição de estar em pé diante do Filho do Homem. É essa posição de nós nos posicionarmos no ensino da palavra, no aprendizado da palavra, se envolvendo com os negócios do Pai. Qual que é o negócio do Pai, querido? É você aprender e você ensinar aos outros aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. Esse é o negócio do Pai que o Senhor Jesus, com 12 anos de idade, falou no templo, né? Falou para o pai dele, para José e para Maria, quando eles foram abordar ele porque eles tinham desaparecido. E o Senhor Jesus estava no templo, falou, ó, eu estou vendo os negócios do meu pai. E o que ele estava fazendo ali? Ensinando e fazendo com que as pessoas aprendessem a respeito disso. Esse é o negócio do Pai. É o que o Senhor Jesus falou, é esse envolvimento que nós temos que ter. Isso é estar de pé diante do Filho do Homem. Quando você envolve nos negócios do Pai, tanto no ensino, como no aprendizado, como está junto, para as pessoas terem o conhecimento da presença de Deus. Isso, querido, é estar em pé. E à noite, você ir para casa ou ir para o monte, orar. O monte é lugar de oração, onde você coloca diante do Pai todas as suas dificuldades, todas as suas aflições. É isso, querido. Não tem segredo, querido. É a questão de fé, né? Na dimensão da fé dessa palavra. E eu quero, então, concluir esse estudo que nós fizemos hoje, do capítulo 21 de Lucas. Fazer um convite para que nós continuemos nessa jornada de ensino, de aprendizado, de conhecimento da palavra de Deus, querido. Nós queremos isso. Eu quero dizer para você, querido, que nós estamos aprendendo muito aqui. Aqui não há nenhum ensinador homem. O nosso ensinador se chama Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, nosso Salvador. Nós viemos aqui, querido, com muita humildade, para nós aprendermos junto com vocês, né, a palavra de Deus, pelo ensino do Espírito Santo. Aqui, querido, nós não estamos nos dispondo a trazer uma exégese, uma hermenêutica voltado para a história dos homens, voltado para a história das civilizações. Não, querido. A revelação que nós queremos aqui é esperar que o Espírito Santo nos dá a respeito daquilo que nós precisamos entender da palavra, para que nós possamos ser dignos, né, de receber, né, essa honra de fazermos parte daqueles que vão estar de pé diante do Filho do Homem quando ele vier em glória das nuvens. Que é essa a nossa expectativa, nossa face voltada para o céu, né, na revelação do Espírito Santo, para nos dar força e conhecimento para nós passarmos toda essa tribulação que nós vamos ter que passar, né, diante da iminência da volta do Senhor Jesus. Por isso que eu quero fazer um convite para que nós continuemos juntos. E amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 22 de Lucas, se assim Deus nos permitir.